Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. As experiências de Pedro, seu conhecimento do castigo e do julgamento. O homem vive sua vida inteira sob o império de Satanás, e não há ninguém que possa se libertar da influência de Satanás por si só. Todos vivem em um mundo imundo, em corrupção e vacuidade, sem o menor significado ou valor. Vivem vidas despreocupadas em função da carne, da luxúria e de Satanás. Sua existência não possui o menor valor. O homem é incapaz de encontrar a verdade que o libertará da influência de Satanás. Embora o homem creia em Deus e leia a Bíblia, não sabe como livrar-se do controle exercido pela influência de Satanás. No decurso das eras, bem poucas pessoas descobriram esse segredo. Bem poucas chegaram a tocá-lo. Assim, mesmo que deteste Satanás e deteste a carne, o ser humano não sabe como se livrar da influência insidiosa de Satanás. Hoje vocês não estão ainda sob o império de Satanás? Vocês não se arrependem de seus atos desobedientes, muito menos se sentem imundos e desobedientes. Mesmo depois de se oporem a Deus, vocês ainda têm paz de espírito e se sentem bem tranquilos. A sua tranquilidade não é porque você é corrupto? Essa paz de espírito não advém da sua desobediência? O homem vive em um inferno humano. Ele vive sob a sombria influência de Satanás. Por toda a terra, espíritos vivem juntos com o homem, usurpando sua carne. Na terra, você não vive em um belo paraíso. O lugar em que você está é o reino do diabo, um inferno humano, um mundo subterrâneo. Se não for purificado, o ser humano estará na sujeira. Se não for protegido e cuidado por Deus, ele continuará na condição de cativo de Satanás. Se não for julgado e castigado, não terá meios de escapar da opressão exercida pela influência sombria de Satanás. O caráter corrupto que você demonstra e o comportamento desobediente que você vive constituem prova suficiente de que ainda vive sob o império de Satanás. Se sua mente e seus pensamentos não foram purificados e seu caráter não tiver sido julgado e castigado, todo o seu ser ainda está sendo controlado pelo império de Satanás. Sua mente é controlada por Satanás. Seus pensamentos são manipulados por Satanás, e todo o seu ser é controlado pelas mãos de Satanás. Você percebe o quanto está distante agora dos padrões de Pedro? Você tem calibre? Quanto você sabe do castigo e do julgamento de hoje? Quanto você possui daquilo que Pedro veio a conhecer? Se hoje você é incapaz de saber, será capaz de obter esse conhecimento no futuro? Alguém tão preguiçoso e covarde como você simplesmente é incapaz de conhecer o castigo e o julgamento de Deus. Se você buscar a paz na carne e os prazeres da carne, não terá meios de ser purificado e acabará voltando para Satanás, pois o que você vive é Satanás e a carne. Do jeito que as coisas estão hoje, muitas pessoas não buscam a vida, o que significa que elas não se preocupam com ser purificadas nem em entrar numa experiência mais profunda de vida. Como poderiam ser aperfeiçoadas? Aquelas que não buscam a vida não têm a oportunidade de ser aperfeiçoadas, e aquelas que não buscam o conhecimento de Deus e não buscam mudar seu caráter são incapazes de escapar da influência sombria de Satanás. No que diz respeito ao seu conhecimento de Deus e sua entrada na mudança de seu caráter, as pessoas não são sérias. A exemplo daquelas que só acreditam em religião e que meramente se atêm à cerimônia em seus cultos. Isso não é um desperdício de tempo?
Se, em sua fé em Deus, o homem não levar a sério os assuntos da vida, não buscar entrada na verdade, não buscar mudanças no seu caráter, muito menos buscar um conhecimento da obra de Deus, então ele não pode ser aperfeiçoado. Se você quiser ser aperfeiçoado, deve entender o significado da obra de Deus. Em particular, você deve entender o significado do seu castigo e julgamento, e a razão de estes serem realizados no ser humano. Você é capaz de aceitar isso? Durante um castigo desse tipo, você é capaz de alcançar as mesmas experiências e conhecimento que Pedro? Se você buscar um conhecimento de Deus e da obra do Espírito Santo, e buscar mudanças em seu caráter, então você terá a oportunidade de ser aperfeiçoado. Para aqueles que hão de ser aperfeiçoados, essa etapa da obra, a de serem conquistados, é indispensável. Só depois de ser conquistado, o ser humano poderá experimentar a obra de ser aperfeiçoado. Não há muito valor em apenas desempenhar o papel de ser conquistado, o que não o deixará apto a ser usado por Deus. Você não terá meios de fazer sua parte na difusão do Evangelho, porque não busca a vida e não busca as mudanças e a renovação de si mesmo, não tendo, portanto, experiência real de vida. Durante essa obra passo a passo, você já desempenhou o papel de servidor e de contraste. Mas se no final das contas não buscar ser Pedro, e sua busca não estiver de acordo com o caminho pelo qual Pedro foi aperfeiçoado, então, naturalmente, você não experimentará mudanças em seu caráter. Se você for alguém que busca ser aperfeiçoado, então terá dado testemunho e dirá: nessa obra passo a passo de Deus, aceitei a obra de Deus de castigo e de julgamento. E apesar de ter suportado grande sofrimento, fiquei sabendo como Deus torna o ser humano perfeito. Ganhei a obra feita por Deus. Tive o conhecimento da justiça de Deus, e seu castigo me salvou. Seu justo caráter veio sobre mim e trouxe-me bênçãos e graça, e seu julgamento e castigo me protegeram e purificaram. Se eu não tivesse sido castigado e julgado por Deus, e se as palavras duras de Deus não tivessem sido ditas para mim, eu não teria conhecido Deus, não teria sido salvo. Hoje vejo que na condição de criatura, não só se desfruta de todas as coisas feitas pelo Criador, mas o que é ainda mais importante, todas as criaturas devem desfrutar do justo caráter de Deus e desfrutar seu julgamento justo, porque o caráter de Deus é digno de ser desfrutado pelo homem. Como uma criatura que foi corrompida por Satanás, deve-se desfrutar o justo caráter de Deus. Em seu justo caráter há castigo e julgamento, mas além disso, há muito amor. Embora eu seja incapaz de ganhar completamente o amor de Deus hoje, tive a grande sorte de vê-lo, e nesse aspecto, fui abençoado. Este é o caminho pelo qual andam os que experimentam ser aperfeiçoados e o conhecimento do qual estão falando. Essas pessoas são iguais a Pedro. Elas têm as mesmas experiências que Pedro teve. Essas pessoas também são aquelas que ganharam vida e que possuem a verdade. Se o homem experimentar até o fim, durante o julgamento de Deus, ele se libertará inevitável e completamente da influência de Satanás e será ganho por Deus. Depois de serem conquistadas, as pessoas não dão nenhum testemunho retumbante. Elas apenas envergonharam Satanás, mas não viveram plenamente a realidade das palavras de Deus. Você não ganhou a segunda salvação. Você meramente ganhou uma oferta pelo pecado, mas não foi aperfeiçoado, o que é uma grande perda. Vocês têm de entender no que deveriam entrar e o que viver, e vocês devem entrar nisso.
Se no final você não conseguir ser aperfeiçoado, não será um ser humano real e estará cheio de arrependimento. Adão e Eva, criados por Deus no início, foram pessoas santas, o que equivale a dizer que enquanto estavam no Jardim do Éden, eram santos, não foram manchados pela sujeira. Eles também foram fiéis a Jeová e não sabiam da traição a Jeová. Isso porque estavam livres da perturbação causada pela influência de Satanás. Estavam sem o veneno de Satanás e foram os seres mais puros de todo o gênero humano. Eles viviam no Jardim do Éden, não contaminados por nenhuma sujeira, não possuídos pela carne e reverentes a Jeová. Mais tarde, quando foram tentados por Satanás, eles passaram a ter o veneno da serpente e o desejo de trair Jeová, e viveram sob a influência de Satanás. No início, eles foram santos e reverentes a Jeová. Somente nesse tocante, eles foram humanos. Mais tarde, depois de terem sido tentados por Satanás, eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e passaram a viver sob a influência de Satanás. Eles foram gradativamente corrompidos por Satanás e perderam a imagem humana original. No início, o ser humano tinha o fôlego de Jeová e não era nem minimamente desobediente, e não havia maldade no seu coração. Naquele tempo, o ser humano foi verdadeiramente ser humano. Depois de corrompido por Satanás, o ser humano se tornou uma besta. Seus pensamentos se encheram de maldade e sujeira, desprovidos de bondade e santidade. Acaso isso não é o próprio Satanás? Você já experimentou grande parte da obra de Deus, mas não mudou nem foi purificado. Ainda vive sob o império de Satanás e ainda não se submeteu a Deus. Isso é alguém que foi conquistado, mas não aperfeiçoado. E por que se diz que uma pessoa assim ainda não foi aperfeiçoada? Porque essa pessoa não busca vida nem conhecimento da obra de Deus, e nada ambiciona além dos prazeres da carne e do conforto momentâneo. Em consequência, não ocorrem mudanças em seu caráter de vida, e ela não recuperou a aparência original do homem como foi criado por Deus. Essas pessoas são cadáveres ambulantes, são os mortos sem espírito. As que não buscam um conhecimento de questões espirituais, que não buscam santidade, que não buscam viver a verdade, que se contentam apenas com ser conquistadas no aspecto negativo e são incapazes de viver e manifestar a verdade e tornar-se pessoas santas, são pessoas que não foram salvas. Pois, sem a verdade, o homem é incapaz de permanecer firme durante as provações de Deus. Somente os que conseguirem permanecer firmes durante as provações de Deus são os que foram salvos. O que eu quero são pessoas como Pedro, pessoas que buscam ser aperfeiçoadas. A verdade de hoje é dada aos que anseiam e buscam por ela. Essa salvação é concedida aos que anseiam ser salvos por Deus. E a ideia não é só que ela seja ganha por vocês, mas também que vocês sejam ganhos por Deus. Vocês ganham Deus para que Deus possa ganhar vocês. Hoje falei estas palavras para vocês, e vocês as ouviram, e vocês deveriam praticar de acordo com essas palavras. No final, quando vocês puserem essas palavras em prática, será quando eu terei ganhado vocês através dessas palavras. Ao mesmo tempo, vocês também terão ganho essas palavras. E isso quer dizer que vocês terão ganho essa salvação suprema. Uma vez que tiverem sido limpos, vocês serão seres humanos reais. Se você for incapaz de viver a verdade ou de viver a semelhança de alguém que foi aperfeiçoado, então se pode dizer que você não é humano, que é um cadáver ambulante, uma besta, porque está sem a verdade,
o que quer dizer que você está sem o fôlego de Jeová e, em consequência, é uma pessoa morta que não tem espírito. Embora seja possível dar testemunho depois de ser conquistado, você só ganha uma pequena salvação e ainda não se tornou um ser vivo possuído por um espírito. Embora você tenha experimentado castigo e julgamento, seu caráter não foi renovado nem mudado em decorrência disso. Você ainda é seu velho eu, ainda pertence a Satanás e não é alguém que foi purificado. Só aquelas pessoas que foram aperfeiçoadas têm valor, e só essas ganharam a verdadeira vida. Um dia alguém lhe dirá: você experimentou a obra de Deus, então fale um pouco sobre como é sua obra. Davi experimentou a obra de Deus e contemplou os grandes feitos de Jeová. Moisés também contemplou os grandes feitos de Jeová, e ambos foram capazes de descrever os feitos de Jeová e puderam falar da maravilha de Jeová. Vocês contemplaram a obra feita pelo Deus encarnado. Vocês podem falar de sua sabedoria? Podem falar da maravilha da sua obra? Quais foram as demandas que Deus fez a vocês e como vocês as experimentaram? Vocês experimentaram a obra de Deus durante os últimos dias. Qual é a sua visão mais elevada? Vocês podem falar sobre isso? Vocês podem falar do justo caráter de Deus? O que você responderá quando for confrontado com essas perguntas? Se for capaz de dizer: Deus é muito justo, Ele nos castiga e julga e nos expõe severamente. O caráter de Deus é realmente intolerante com a ofensa do homem. Após experimentar a obra de Deus, tomei conhecimento da bestialidade que nos é própria e verdadeiramente contemplei o justo caráter de Deus. A outra pessoa continuará perguntando: o que mais você sabe de Deus? Como se entra na vida? Você tem aspirações pessoais? Você responderá: depois de serem corrompidas por Satanás, as criaturas de Deus se tornaram bestas e não se diferenciam dos jumentos. Hoje eu vivo nas mãos de Deus e, em consequência, devo satisfazer os desejos do Criador e obedecer a tudo o que Ele ensina. Não tenho escolha. Se você se limitar a falar essas generalidades, a pessoa não entenderá o que você está dizendo. Quando perguntam pelo conhecimento que você tem da obra de Deus, as pessoas estão se referindo às suas experiências pessoais. Elas estão perguntando qual é o conhecimento que você tem do castigo e do julgamento de Deus depois de tê-los experimentado. E ao fazer isso, elas estão se referindo às suas experiências pessoais e pedindo que você fale a partir do seu conhecimento da verdade. Ao se mostrar incapaz de falar dessas coisas, você prova que não sabe nada da obra de hoje. Você sempre fala palavras ilusórias ou que são universalmente conhecidas. Você não tem experiências específicas e seu conhecimento tem menos substância ainda. Você não tem testemunhos verdadeiros e, por isso, não consegue convencer outros. Não seja um seguidor passivo de Deus e não busque aquilo que é curioso. Por não ser nem frio nem quente, você perderá a si próprio e atrasará sua vida. Você deve livrar-se dessa passividade e inatividade e tornar-se adepto de buscar coisas positivas e superar as fraquezas que lhe são próprias, para poder ganhar a verdade e vivê-la plenamente. Não há nada de temível em suas fraquezas, e suas falhas não são seu maior problema. Seu maior problema e sua maior falha é não ser nem quente nem frio, e sua falta de desejo de buscar a verdade. O maior problema de todos vocês é a mentalidade acovardada com que ficam felizes com as coisas do jeito que estão e ficam esperando passivamente. Este é o maior obstáculo diante de vocês e o maior inimigo da busca da verdade por parte de vocês. Se você obedecer somente porque as palavras que falei são muito profundas,
você não possui realmente o conhecimento nem dá valor à verdade. Uma obediência como a sua não conta como testemunho, e eu não aprovo tal obediência. Alguém pode lhe perguntar o seguinte: de onde exatamente vem o seu Deus? Qual é a substância desse seu Deus? Você responderá: sua substância é castigo e julgamento. Deus não é compassivo e amoroso com o ser humano? Você está certo disso? Você dirá: esse é o Deus de outros. É o Deus em que acreditam as pessoas da religião. Não é o nosso Deus. Quando pessoas como você difundem o Evangelho, o caminho verdadeiro é distorcido. E assim, você serve para quê? Como podem os outros obter o verdadeiro caminho de você? Você não tem a verdade e nada pode falar da verdade, muito menos viver plenamente a verdade. O que o qualifica a viver diante de Deus? Quando você difunde o Evangelho entre outros, quando fala da verdade e dá testemunho de Deus, se não for capaz de convencê-los, eles refutarão suas palavras. Você não estaria ocupando espaço inutilmente? Você experimentou tanta coisa da obra de Deus, mas quando você fala da verdade, o que você diz não faz sentido. Você não seria alguém que não presta para nada? Você serve para quê, afinal? Como vocês podem ter experimentado tanta coisa da obra de Deus e não ter o menor conhecimento dele? Quando as pessoas perguntam pelo que vocês realmente sabem sobre Deus, vocês ficam sem palavras ou então respondem com alguma coisa irrelevante, dizendo que Deus é poderoso, que as grandes bênçãos que vocês receberam são verdadeiramente uma exaltação de Deus e que não há privilégio maior do que ser capaz de contemplar Deus pessoalmente. De que vale dizer isso? São palavras inúteis, vazias. Tendo experimentado tanta coisa da obra de Deus, você só sabe que a exaltação de Deus é a verdade? Você precisa conhecer da obra de Deus, e só então dará um testemunho verdadeiro de Deus. Como aqueles que não ganharam a verdade podem dar testemunho de Deus? Se tanto trabalho e tantas palavras não tiveram efeito sobre você, quando chegar a hora de difundir a obra de Deus, você será incapaz de cumprir seu dever, passará vergonha e humilhação. Naquele tempo, você sentirá que deve muito a Deus e que seu conhecimento de Deus é muito superficial. Se você não buscar o conhecimento de Deus hoje, enquanto Ele está fazendo a sua obra, depois será tarde demais. Você ficará sem conhecimento de que falar, ficará vazio, sem nada. Ao que você vai recorrer então para prestar contas a Deus? Você se atreverá a levantar os olhos para Deus? Você deve se esforçar agora mesmo na sua busca, para que no final fique sabendo, como Pedro, o quanto o castigo e o julgamento de Deus são benéficos para o ser humano, e que sem seu castigo e julgamento, o ser humano não pode ser salvo, podendo apenas afundar-se cada vez mais em seu barro imundo, entrar cada vez mais fundo na lama. Os homens foram corrompidos por Satanás, teceram intrigas uns contra os outros e passaram por cima uns dos outros. Perderam o temor a Deus, e sua desobediência é muito grande. Suas concepções são demais e todas pertencem a Satanás. Sem o castigo e o julgamento de Deus, o caráter corrupto do ser humano não poderia ser purificado e ele não poderia ser salvo. O que foi expresso pela obra do Deus encarnado é exatamente o mesmo que foi expresso pelo Espírito, e a obra que ele realiza é levada a termo de acordo com o que foi realizado pelo Espírito. Hoje, se você não tiver conhecimento dessa obra, você é muito insensato e perdeu muita coisa. Se você não ganhou a salvação de Deus,
Sua crença é fé religiosa, e você é um cristão da religião. Por se ater à doutrina morta, você perdeu a nova obra do Espírito Santo. Outros, os que buscam o amor a Deus, são capazes de adquirir a verdade e a vida, ao passo que sua fé é incapaz de obter a aprovação de Deus. Em vez disso, você se tornou um praticante do mal, alguém que comete atos ruinosos e odiosos. Você se tornou o alvo das piadas de Satanás e um cativo de Satanás. Deus não está aí para ser crido pelo ser humano, mas amado, buscado e adorado por ele. Se você não buscar hoje, chegará o dia em que você dirá: "Ah, se eu tivesse seguido a Deus de maneira apropriada e o tivesse deixado satisfeito. Ah, se eu tivesse buscado fazer mudanças no meu caráter de vida. Como me arrependo de não ter sido capaz de me submeter a Deus naquele tempo e de não ter buscado o conhecimento da palavra de Deus. Deus disse tanta coisa lá atrás. Como pude não buscá-lo? Fui tão estúpido." Você odiará a si mesmo até certo ponto. Hoje você não crê nas palavras que digo e não presta atenção nelas. Quando chegar o dia de difundir essa obra e você perceber a inteireza dela, você se arrependerá, e naquele tempo você ficará perplexo. As bênçãos estão aí, mas você não sabe como desfrutá-las. E a verdade está aí, mas você não a busca. Acaso você não está trazendo desprezo sobre si mesmo? Hoje, embora a próxima etapa da obra de Deus ainda esteja por começar, nada há de excepcional no que se refere às demandas feitas a você e ao que se espera que você viva plenamente. Há tanta obra e tantas verdades. Elas não são dignas de serem conhecidas por você? O castigo e o julgamento de Deus são incapazes de despertar seu espírito? O castigo e o julgamento de Deus são incapazes de fazer com que você se odeie? Você se contenta com viver sob a influência de Satanás, em paz e alegria com um pouco de conforto carnal? Será que você não é a mais baixa de todas as pessoas? Não há pessoas mais insensatas do que aquelas que contemplaram a salvação, mas não buscam ganhá-la. São pessoas que se empanturram com a carne e se deliciam com Satanás. Você espera que sua fé em Deus não implique em desafios ou tribulações, nem cause a menor dificuldade. Você sempre busca coisas sem valor e não agrega valor à vida. Em vez disso, prioriza seus pensamentos extravagantes em vez da verdade. Você é tão inútil. Você vive como um porco. Que diferença há entre você, os porcos e os cães? Os que não buscam a verdade e, em vez disso, amam a carne, não são todos bestas? Os mortos sem espírito não são todos cadáveres ambulantes? Quantas palavras foram ditas no meio de vocês? Apenas uma pequena obra foi feita no meio de vocês? Quanta coisa eu lhes proporcionei! Então por que você não as ganhou? Do que você pode se queixar? Será que você não ganhou nada porque está amando demais a carne? E não será porque seus pensamentos são exorbitantes? Não será porque você é estúpido demais? Sendo incapaz de ganhar essas bênçãos, você poderia culpar Deus por não salvá-lo? O que você busca é ser capaz de ter paz depois de crer em Deus, que suas crianças estejam livres de doenças, que seu marido tenha um bom emprego, que seu filho encontre uma boa esposa, que sua filha encontre um marido decente, que seus bois e cavalos lavrem bem o solo, que tenha um ano de clima bom para suas colheitas. É isso que você almeja. Sua busca visa tão somente a viver com conforto,
que nenhum acidente afete sua família, que os ventos passem ao largo, que sua face não seja tocada pela areia, que as colheitas de sua família não sejam inundadas, que você não seja atingido por nenhum desastre. Em suma, você busca viver no abraço de Deus, viver em um ninho aconchegante. Você é um covarde sempre em busca da carne. Você tem coração? Você tem espírito? Você não é uma besta? Eu lhe dou o caminho verdadeiro sem pedir nada em troca, mas você não o busca. Você é mesmo alguém que crê em Deus? Eu lhe propicio a vida humana real, mas você não a busca. No que você se diferencia de um porco ou de um cão? Porcos não buscam a vida humana, não buscam ser purificados e não sabem o que é vida. Todo dia, depois de comer até ficarem satisfeitos, eles simplesmente dormem. Dei a você o caminho verdadeiro, mas você não o ganhou. Você está de mãos vazias. Você está disposto a continuar nessa vida, a levar uma vida de porco? Que sentido tem tais pessoas estarem vivas? Sua vida é desprezível e ignóbil. Você vive no meio da sujeira e da licenciosidade, e não busca nenhum objetivo. Acaso sua vida não é a mais ignóbil de todas? Você se atreveria a levantar os olhos para Deus? Se você continuar a experimentar desse modo, o que ganhará além de nada? O caminho verdadeiro foi dado a você, mas ganhá-lo ou não depende, em última análise, da sua busca pessoal. As pessoas dizem que Deus é justo, e se o ser humano o seguir até o fim, ele certamente será imparcial com o ser humano, pois ele é sumamente justo. Se o homem o seguir até o fim, como ele poderia descartá-lo? Sou imparcial com todos os homens e julgo todos eles com meu justo caráter. Mesmo assim, há condições adequadas às exigências que faço aos homens. O que eu demando deve ser cumprido por todos, independentemente de quem são. Não me importo com a extensão ou a respeitabilidade de suas qualificações. Só o que me importa é se você anda ou não no meu caminho, e se você ama e está sedento pela verdade ou não. Se você carecer da verdade e, em vez dela, envergonhar meu nome, se não agir de acordo com meu caminho, limitando-se a seguir descuidada e despreocupadamente, então, quando a hora chegar, eu o derrubarei e punirei pelo mal que cometeu. O que você dirá então? Você será capaz de dizer que Deus não é justo? Hoje, se você consentiu com as palavras que eu falei, então você é o tipo de pessoa que eu aprovo. Você diz que sempre sofreu enquanto seguiu Deus, que o seguiu na abundância e na escassez e compartilhou com ele os bons e os maus momentos. Mas você não viveu plenamente as palavras faladas por Deus. Você quer apenas correr atrás de Deus a cada dia e nunca pensou em viver plenamente uma vida com sentido. Você diz que, de qualquer modo, crê que Deus é justo. Você sofreu por causa dele, correu em função dele e dedicou-se a ele. Que você trabalhou duro mesmo sem receber nenhum reconhecimento. Ele certamente se lembrará de você. É verdade que Deus é justo, mas essa justiça não está manchada por impurezas de nenhuma espécie. Ela não comporta a vontade humana, nem é manchada pela carne ou por negócios humanos. Quem for rebelde e se opuser, e não estiver em conformidade com seu caminho, será punido. Ninguém será perdoado, ninguém será poupado. Algumas pessoas dizem: hoje eu me ocupo em função de ti. Quando chegar o fim, podes dar-me uma pequena bênção? Então eu perguntarei: você cumpriu as minhas palavras?
A justiça da qual você fala é baseada em um negócio. Você apenas pensa que eu sou justo e imparcial com todos, e que todos aqueles que me seguem até o fim seguramente serão salvos e ganharão as minhas bênçãos. Há um sentido inerente às minhas palavras quando eu disse: todos aqueles que me seguem até o fim seguramente serão salvos. Aqueles que me seguem até o fim são os que serão inteiramente ganhos por mim. São aqueles que, depois de terem sido conquistados por mim, buscam a verdade e são aperfeiçoados. Que condições você alcançou? Você apenas conseguiu seguir-me até o fim. E o que mais? Você consentiu com minhas palavras? Você cumpriu uma das minhas 5 exigências, mas nem pensa em cumprir as 4 restantes. Você simplesmente encontrou a senda mais simples e mais fácil e a seguiu, considerando-se afortunado. Para com uma pessoa assim, meu justo caráter reserva castigo e julgamento, justa retribuição e punição justa para todos os que praticam o mal. Todos os que não andam no meu caminho certamente serão punidos, mesmo que sigam até o fim. Essa é a justiça de Deus. Quando esse caráter justo for expresso na punição do homem, este ficará perplexo e se arrependerá de não ter andado no caminho de Deus enquanto o seguia. Naquele tempo, ele pouco sofreu enquanto seguia a Deus, mas não andava no seu caminho. Que desculpas há para isso? Não existe outra opção, senão ser castigado. Contudo, na sua mente ele está cogitando: de qualquer modo, segui até o fim. Assim, se tu me castigares, não poderá ser um castigo muito severo, e depois de executar esse castigo, tu ainda vais me querer. Eu sei que és justo e não vais me tratar desse jeito para sempre. Afinal, não sou como aqueles que serão eliminados. Os que forem eliminados receberão um castigo duro, ao passo que o meu castigo será suave. O caráter justo de Deus não é como você diz. Não se pode dizer que aqueles que são bons em confessar seus pecados serão tratados com leniência. Justiça é santidade, e é um caráter que não tolera a ofensa do homem. E tudo o que é sujeira e não passou por mudanças é alvo do desgosto de Deus. O caráter justo de Deus não é lei, mas decreto administrativo. É decreto administrativo dentro do reino, e esse decreto administrativo é a punição justa para quem não possui a verdade e não mudou. E nesse caso não há margem para a salvação. Pois quando cada homem for classificado de acordo com seu tipo, o bom será recompensado e o mal será punido. É o momento em que o destino final do homem ficará manifesto. É o tempo em que a obra da salvação chegará ao fim. A obra de salvar o homem não será mais feita, e a retribuição sobrevirá a cada um daqueles que cometem o mal. Algumas pessoas dizem: Deus se lembra de todos aqueles que estiveram ao seu lado com frequência. Sou um desses irmãos e uma dessas irmãs, e Deus não poderia esquecer nenhum de nós. Temos a garantia de que seremos aperfeiçoados por Deus. Ele não se lembrará de nenhum dos que estão abaixo de nós. Dentre estes, os que serão aperfeiçoados seguramente são menos do que nós, que encontramos Deus com frequência. Nenhum de nós foi esquecido por Deus. Todos fomos aprovados por Deus e temos a garantia de que seremos aperfeiçoados por Deus. Todos vocês têm tais concepções. Isso é justiça? Vocês colocaram a verdade em prática ou não? E vocês não têm vergonha de ficar espalhando rumores como esse. Hoje há pessoas que buscam ser usadas por Deus, mas após serem conquistadas,
Elas não podem ser usadas diretamente. Quanto às palavras ditas hoje, é preciso esclarecer que você não foi aperfeiçoado se ainda for incapaz de cumpri-las quando Deus usa pessoas. Em outras palavras, a chegada do fim do período de aperfeiçoamento do homem determinará se ele será eliminado ou usado por Deus. Aqueles que foram conquistados não passam de exemplos de passividade e negatividade. Eles são exemplos e modelos, mas não passam de contrapontos. Somente quando o homem tiver vida, seu caráter tiver mudado e ele tiver alcançado mudanças interiores e exteriores, ele terá sido feito totalmente completo. Hoje, o que você quer? Ser conquistado ou ser aperfeiçoado? Qual das duas coisas você quer alcançar? Quantas das condições para ser aperfeiçoado você preencheu? Quais não preencheu? Como você deve se equipar e como poderia compensar suas deficiências? Como você deveria entrar no caminho que leva ao aperfeiçoamento? Como você deveria se submeter completamente? Você pede para ser aperfeiçoado. Então, você busca a santidade? Você busca castigo e julgamento para que possa ser protegido por Deus? Você busca ser purificado. Está disposto a aceitar castigo e julgamento? Você pede para conhecer Deus. Mas será que tem conhecimento do seu castigo e julgamento? Hoje, a maior parte da obra que ele realiza em você consiste de castigo e julgamento. O que você sabe a respeito dessa obra que foi levada a cabo em você? O castigo e julgamento que você experimentou purificaram você? Eles mudaram você? Eles tiveram algum efeito sobre você? Você está cansado do trabalho de hoje, maldições, julgamentos e revelações, ou você sente que o beneficiaram muito? Você ama a Deus? Por que exatamente você o ama? Você ama a Deus apenas porque recebeu uma pequena graça ou passou a amar a Deus depois de ter ganho paz e alegria? Ou passou a amar a Deus depois de ter sido purificado por seu castigo e julgamento? O que exatamente faz você amar a Deus? Quais foram as condições que Pedro preencheu para ser aperfeiçoado? Depois de ser aperfeiçoado, qual foi a maneira decisiva em que isso foi expresso? Ele amou o Senhor Jesus porque ansiava por ele, ou porque não podia vê-lo, ou por ter sido repreendido. Ou ele amou o Senhor Jesus ainda mais porque tinha aceito o sofrimento das tribulações, tinha conhecido sua própria imundície e desobediência, e tinha conhecido a santidade do Senhor? O seu amor por Deus havia se tornado mais puro por causa do castigo e do julgamento de Deus ou por alguma outra razão? Qual das duas? Você ama a Deus por causa da graça de Deus e porque hoje Ele lhe deu alguma minúscula bênção. Isso é amor verdadeiro? Como você deve amar a Deus? Você deve aceitar seu castigo e julgamento, e após contemplar seu caráter justo, ser capaz de amá-lo de verdade, de maneira tal que você esteja plenamente convicto e tenha conhecimento dele? A exemplo de Pedro, você pode dizer que não consegue amar a Deus o suficiente? O que você busca é ser conquistado após o castigo e julgamento, ou é ser purificado, protegido e cuidado após o castigo e julgamento? Qual dessas você busca? Sua vida faz sentido ou é sem propósito e sem valor? Você quer a carne ou quer a verdade? Você deseja o julgamento ou o conforto? Após experimentar tanta coisa da obra de Deus e após ter contemplado a santidade e a justiça de Deus, como você deve buscar? Como você deve andar por esse caminho? Como você deve pôr em prática seu amor por Deus?
O castigo e o julgamento de Deus tiveram algum efeito sobre você? Se você tem ou não conhecimento do castigo e do julgamento de Deus, depende do que você vive plenamente e de qual é a medida do seu amor por Deus. Seus lábios dizem que você ama a Deus, mas o que você vive é o velho caráter corrupto. Você não é temente a Deus, muito menos tem consciência. Pessoas assim amam a Deus? Pessoas assim são leais a Deus? Elas são do tipo que aceita o castigo e o julgamento de Deus? Você diz que ama a Deus e crê nele, mas você não se desfaz de suas concepções. No seu trabalho, na sua entrada, nas palavras que você fala e na sua vida, não há nenhuma manifestação do seu amor por Deus, e tampouco há reverência a Deus. Esse seria alguém que ganhou castigo e julgamento? Alguém assim poderia ser Pedro? Aqueles que são como Pedro teriam apenas o conhecimento, mas não o viver? Hoje, qual é a condição para que um homem viva plenamente uma vida real? As preces de Pedro não passaram de palavras ditas da boca para fora? Não foram palavras que vieram do fundo do seu coração? Pedro teria apenas orado, mas não teria posto em prática a verdade? Pelo bem de quem se dá a sua busca? Como você deveria ter se protegido e purificado durante o castigo e o julgamento de Deus? Acaso o castigo e o julgamento de Deus não são benéficos para o homem? Todo o julgamento é punição? Seria possível que somente paz e alegria, somente bênçãos materiais e conforto momentâneo são benéficos para a vida do homem? O homem pode ser purificado se viver em um ambiente agradável e confortável, sem levar uma vida de julgamento? Se o homem quiser mudar e ser purificado, como ele deveria aceitar ser aperfeiçoado? Qual a senda que você deve escolher hoje?